Olá, meu amigo. Obrigado por andar na palavra comigo por uns momentos. E estávamos falando e pensando, lembrando do testemunho de várias pessoas da igreja primitiva, especialmente aquela igreja do primeiro século, testemunho que muitos crentes tinham, que não somente foram perseguidos e sofreram, mas que eles padeceram aquele sofrimento com alegria, regozijando-se no Senhor, pelo privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. Hebreus capítulo 11 fala sobre eles, dos quais o mundo não era digno. Estava contando alguns testemunhos de algumas pessoas e queria mencionar mais alguns que sofreram. Eu não sei se vocês tinham conversas assim na sua infância ou juventude, mas eu lembro às vezes a gente ouvindo da morte de uma pessoa ou de um mártir, de alguém que sofreu e morreu por causa da sua crença, da sua fé, compromisso para com Deus. E às vezes conversamos, qual seria a pior maneira de morrer? Eu prefiro, se for necessário, eu preferia morrer assim ou assim, assim. E infelizmente, ou talvez felizmente, os que sofreram a morte de Marte, eles não têm escolha como vão morrer geralmente. Mas algumas pessoas, a morte foi coisa rápida. Outros foi uma agonia um pouco mais prorrogada. Mesmo assim, eles não negaram seu Salvador. Não blasfemaram o nome de Cristo. Pensando nos exemplos bíblicos, o Tiago, o menor, o Tiago que era mais novo dos discípulos, quando ele estava pregando, evangelizando, um dos apóstolos, ele depois foi tomado pelos judeus, os fariseus, escribas, o conselho, e tentaram forçar ou obrigar a ele a blasfemar o nome de Cristo. Eles tentaram de forçar a ele negar o caminho. Eles chamaram a fé cristã assim naqueles dias. Negar o caminho, negar a fé cristã, negar o seu Salvador. Eles levaram Tiago ao pináculo do templo. Lá em cima, lá embaixo tinha aquela pracinha do templo. Levaram ele até lá e disse: nega Cristo, porque senão vamos jogar você desse pináculo. Você vai morrer. E ele abriu a boca e, em lugar de blasfemar ou negar Jesus, confessou Jesus novamente. Pregou Jesus para eles. E eles jogaram ele, tiraram ele daquele pináculo do templo. Caiu aquela distância toda. Vários andares que caiu. E a praça não era de chão suave, era pedra, e caiu ali. Ele ainda não morreu. Eles descendo do pináculo e descobrindo que ele ainda estava vivo, pegaram madeira e pedras e começaram a bater e golpearam ele até ele morreu. Imagine a raiva de uma pessoa para matar um seguidor de Jesus assim. Judas, o discípulo, não Judas Iscariotes que traiu Jesus, mas o outro Judas, Tadeu, ele também foi pegado pela multidão. E eles tinham clubes, tinham bastão, e bateram a ele, atingiram ele com flecha, depois crucificaram a ele. Queria tirar toda aquela raiva contra ele e a mensagem de Cristo, dando golpes e depois tirando flecha para matar, pensando que eles iam silenciar o testemunho dos apóstolos, mas só fizeram aquele testemunho, aquela história crescer ainda mais. Esses homens sofreram dores físicas, eles sofreram mortes que chamaríamos terríveis por amor a Cristo. E eles estavam não somente dispostos, mas alegres
em sofrer por amor a Jesus. Teremos aquele mesmo amor em nossas vidas? Pense assim. Qual seria a sua disposição se amanhã o mundo começou verdadeiramente e da mesma maneira começar a perseguir os cristãos? Obrigado. Deus os abençoe.